Isaías capítulo 41, versículo 11 até o versículo 15. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-los-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que farei de ti um trilho cortante e novo, armado de lâminas duplas. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirás a palha. Quero pensar com os irmãos e ter esse tema como uma espécie de base para a gente desenvolver. Quanto vale minha vida? De novo, pensando nesse tema. Quanto vale minha vida? Toda vez que eu pronuncio alguma palavra que me leva a indagar acerca da minha existência, por via de regra, eu tenho alguns minutos para pensar: por que eu nasci? Para que eu sirvo? Até onde eu vou? Como vai ser a minha história? Será que carrego dentro de mim uma ideia do meu valor? Tenho recebido elogios e, portanto, creio ser uma pessoa valiosa? As pessoas que estão ao meu redor valorizam-me? E aí eu acrescento aqui um adendo: mas e eu? Eu vejo na minha vida que eu tenho sido uma pessoa que procura se valorizar? Eu estou de bem comigo mesmo? Eu tenho compreendido dia após dia quem sou eu diante desse Deus que me criou? E diz a Bíblia que Deus criou cada um de nós à imagem e semelhança dele. É muito profundo isso. Eu quero destacar algumas lições e eu vou extrair elas do texto. O versículo 15 diz assim: eis que farei de ti. Eu quero destacar esse pedacinho. Eis que farei de ti. O valor de minha vida ou da minha vida depende daquilo que eu permito que Deus faça. O texto está dizendo acerca de uma ação de Deus sobre um povo, sobre as pessoas, sobre você, sobre a minha vida. Eis que farei de ti. A decisão de fazer algo é de Deus. É de Deus. Deus é que deseja usar a minha vida e a tua vida. A decisão de fazer é dele. A minha parte e a tua parte é deixar ele fazer. É nós sermos nas mãos dele, pessoas que se entregam, que se rendem e dizem: Senhor, cumpra na minha vida aquilo que agrada ao teu coração, porque foi o Senhor que me fez, foi o Senhor que teve a iniciativa de me criar. Eu não me criei sozinho. Não deu um minuto lá e eu falei: olha, eu vou nascer. Um plano de Deus realizado na minha vida. Aprove a Deus eu nascer, você nascer. Existe em nós a tendência de impedir, prestem bem atenção, o avanço da vontade de Deus nas nossas vidas. Nós criamos barreiras e empecilhos quando nós deixamos de crer que Deus pode usar a nossa vida.
do jeito que somos, com as nossas limitações, com as nossas fraquezas, nós acabamos bloqueando algumas coisas que Deus quer fazer através de nós. E isso tem afastado de nós, muitas vezes, a ideia de valores pessoais. Então você vive uma vida meio de baixa estima. Então você não tem disposição para isso, não tem disposição para aquilo. Você deixa de acreditar que você, nas mãos de Deus, é alguém útil para a glória dele, sempre visando a glória dele, não buscando interesses pessoais, vantagens, mas entendendo que a tua existência traz alegria ao coração de Deus. Todas as pessoas podem e serão valiosas no reino de Deus quando elas se entregam ao desejo dele. Quando nós dizemos para Deus: Senhor, usa a minha vida. Pode perceber que todas as pessoas que fizeram isso na história, aliás, estudem a história de homens e mulheres de fé pela Bíblia e também fora da Bíblia. Nós temos muitos homens e mulheres que a vida foi uma vida de felicidade de ponta a ponta. Lutas, muitas lutas, mas havia dentro dessas pessoas uma determinação que era de glorificar o nome de Deus, que era de ser útil para o desenvolvimento da obra de Deus na terra, enquanto a nossa vida durar, enquanto estivermos vivos, né? O texto, seguindo o texto e pensando no tema, quanto vale minha vida? Uma sequência do texto vai dizer assim: um trilho cortante e novo. Olha o que está escrito, versículo 15, Isaías capítulo 41, versículo 15: eis que farei de ti um trilho cortante e novo. Eu quero pensar agora com vocês nessa expressão, trilho, um trilho cortante e novo. E pensando em coisas que possam ser, vamos dizer assim, comparadas. Vamos lá. Quanto vale uma barra de aço? Pensando simbolicamente, apenas para ter uma ideia aqui, eu guardei um valor aqui, pensando em 10 reais, simbólico, uma barra de aço valendo um valor irrisório de 10 reais. Quando esta barra de aço, transformada em ferraduras, ela passa a valer 2 vezes mais. Quando ela transformada em agulhas, ela passa a valer 70 vezes mais. Quando transformada em lâminas de canivetes, 6.000 vezes mais. Quando transformada em molas de relógios, 50.000 vezes mais. Porque os processos que a barra passa, que ela tem que passar, é muito forte para ela ficar valendo isso. Quanto mais ela é manipulada, quanto mais ela é golpeada, quanto mais ela é introduzida no fogo, quanto mais ela é batida, quanto mais ela é prensada e polida, maior o seu valor. Nós, todos os seres humanos, quanto mais nós sofremos, mais forte, mais capazes nós somos de nos submeter mais. Nós somos mais obedientes, nós somos mais tementes, nós nos rendemos à vontade de Deus, quanto mais nós sofremos. É impressionante isso. Quanto mais você ter experiência de lutas, mais a sua vida vai fortalecer. Isso é o oposto do que o mundo ensina, né? Porque o mundo ensina vantagens, né? Aqui nós estamos falando de um tratamento espiritual. Se você observar na história da Bíblia, dos homens de Deus,
mulheres de Deus, homens que marcaram a história, e outros personagens na história, outros homens do mundo mais contemporâneo, depois da Bíblia, você vai perceber a mesma coisa. Você vai lembrar, por exemplo, de um apóstolo Paulo. Estudem a vida do apóstolo Paulo e veja como termina o apóstolo Paulo: na cadeia, preso, escrevendo cartas para as igrejas, animando e fortalecendo as igrejas. Que homem era esse? No domingo passado eu fiz referência aqui àquele texto de Atos 20, 24, quando Paulo, se despedindo lá dos líderes de Mileto, ele fala: em nada tenho a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra com alegria a carreira que me está proposta. É impressionante quando nós nos submetemos a Deus, nos rendemos à vontade de Deus, o quanto Ele vai trabalhando, e é através da dor que Deus está cada vez conseguindo mais de cada um de nós, para a sua glória e para a bênção na vida dos outros. Muitas pessoas aqui, nessa noite, vocês que estão me ouvindo, quem for assistir esse vídeo, você vai perceber que muitas pessoas, elas são abençoadas através da sua vida, quando você compartilha o sofrimento que você teve, e que você não desanimou, e que você não desistiu, e que você não voltou atrás, que você continuou firme, dizendo que você tem valor nas mãos de Deus. Quanto vale a minha vida? Quanto vale a minha vida? Depende. O primeiro valor da sua vida vai ter significado quando você entender quem fez você. Deus criou você. Deus sustenta a tua vida até o dia de hoje. Deus te deu mais o dia de hoje. Se amanhã você viver mais um dia, vai ser pela graça e misericórdia e bondade de Deus. E para que Ele vai te dar mais um dia? Para você se divertir? Para você ficar sem direção? Não. Para você ser uma bênção nas mãos dele, para você ser luz neste mundo, para você brilhar, para que através da sua vida outras pessoas saibam que existe um Deus Todo-Poderoso. É a sua vida faz a diferença. Ainda na sequência desse texto, no término do texto, ele tem umas expressões aqui que para a gente não é muito familiar, e eu quero partilhar com vocês. Vamos lá, diz assim: os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirás a palha. No primeiro momento aqui parece que a gente não consegue enxergar mais do que o texto ali mostra. Mas o que quer dizer exatamente isso? Deus está dizendo que você é como uma máquina de debulhar trigo. Uma tradução chamada NTLH, ela vai dizer isso, que você é como uma máquina forte, que dá conta do recado. Você tem produção. E o curioso é que há muitas vezes uma dúvida na nossa mente sobre a questão de tempo, prazo. Puxa vida, não, porque quando eu sou jovem, ou quando eu era jovem, não. A Bíblia fala que na velhice, o salmista fala bem claro, que na velhice eles ainda darão frutos. Mesmo você, na idade mais avançada, nós acabamos de agradecer a Deus agora há pouco pela vida do nosso irmão aqui na frente, não foi? Quantos anos esse irmão tem? Quantos outros irmãos nesse mundo afora têm um número de anos de vida expressivo e eles não estão de braços cruzados? Ao contrário, eles estão procurando algo que eles podem fazer para glorificar o nome de Deus. Deus está dizendo que você é como uma máquina de debulhar trigo. Os montes virarão pó, as montanhas ficarão como palha, porque haverá uma manifestação de Deus na tua vida. Quero concluir, como eu disse, não quero estender muito hoje. Conclusão: a vida para todas as pessoas, sem exceção, a vida ela é muito misteriosa. Eu e você, nós não vamos encontrar respostas de tudo. Não vamos. Nós vamos ter experiências que só no futuro, lá na frente, talvez a gente saiba por que a gente teve aquela experiência. Mas tem algo que a gente tem certeza, é que Deus está nos preparando todos os dias
para cenas e mistérios que estão além do véu dos sentidos do mundo que nós vemos. Há uma eternidade. Jesus Cristo, quando esteve aqui, a comunicação de Cristo para com todos nós era sobre a eternidade. Era sobre a eternidade. O tempo todo de Jesus: quem crê em mim tem a vida eterna. A nossa corrida nessa terra não pode ser uma corrida pensando naquilo que a gente enxerga. A nossa corrida aqui na terra tem que ser olhando para o autor e consumador da fé, para Jesus. Você não pode, não deve se envolver nessa terra como se aqui fosse a tua morada final. Não faça isso. Lembre-se que o teu Salvador, ele foi sepultado, ele morreu, foi sepultado, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou, ele está vivo. Estando vivo, ele quer que você tenha vida. E a palavra diz que ele diz assim, que tem a vida em abundância. Você vai viver para sempre com Cristo, na eternidade. É lá que é a nossa vida, não é aqui, é lá. Nós temos que ter esse foco. Quanto vale a minha vida? No mundo vindouro, será preciso espíritos bem preparados. Pessoas que ao chegar no céu, que ao serem recebidas pelo Senhor, sejam recebidas com aquela expressão que Jesus fala em Mateus 25: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Servo bom e fiel. Servo bom, quem está falando isso? Quem que é? É Deus, é Jesus. Servo bom e fiel. Hoje, Deus pode dirigir essa palavra para você hoje, de servo bom e fiel? Pode. Pense nisso, porque se você não está se vendo assim, é porque você precisa de dar alguns passos para melhorar isso, tá certo? Concluindo, o torno que tem lâminas mais afiadas produz o melhor trabalho. O torno, qualquer torno que se usa, que tem as lâminas mais afiadas, é o que produz o melhor trabalho. Quanto mais você tiver experiência nessa vida, experiências difíceis, e você vai passando por elas, e vai vendo Deus trabalhando e usando você, te dando calma, te dando equilíbrio, te dando sabedoria, palavras de bênçãos, e você vai percebendo o quanto Deus está cuidando de você e agindo através de você. E você vai percebendo, puxa, como é que está acontecendo tudo isso? Deus, olha quantas coisas nós compartilhamos hoje aqui, não chega a 10% de tudo que aconteceu durante todo o dia. Por que a gente tem algo para contar? Porque a gente está dentro do trabalho, a gente está ativo, a gente está acompanhando tudo. Quem está acompanhando tudo não tem tempo para ver coisas erradas. E quem está acompanhando tudo se alegra mesmo por aquilo que dá errado aos nossos olhos. Porque o que dá errado aos nossos olhos é a oportunidade que Deus está dando para nós de trabalhar com a nossa paciência, com o nosso equilíbrio, com a nossa paciência, a nossa, vamos dizer, a nossa forma de reagir diante das situações. É algo maravilhoso. Guarde esse tema de essa noite. Quanto vale a minha vida? Quanto vale a sua vida? Lembre-se de Cristo. A sua vida vale o sangue de Cristo no Calvário. Cristo pagou o preço pela sua vida. Ele te ama e Ele tem o melhor para você. Que Deus nos abençoe.